Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você e toda a sua família Rádio Ouvinte. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Trecho extraído da mensagem O Caminho faz parte do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é com ela que iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Eles Virão, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nos momentos difíceis, detente nos afetos inesquecíveis que te precederam na viagem da grande liberação. Tê-los-á presentes, ao recordar-lhes os exemplos de bondade e valor com que superaram as horas de tentação e de sacrifício. Reencontrarás sem dificuldade o ponto de ligação com eles em algum recanto aparentemente esquecido da memória, no qual ainda vibram as notas do teu cântico de alegria e de gratidão diante de algum gesto de humanidade e devotamento com que te encorajaram a lealdade e a esperança. Lembra-te deles, mas sempre que possível não lhes peça auxílio para a obtenção de facilidades humanas que não tiveram. Rearticulham-lhes a imagem no pensamento tal qual o vistes, sob a carga das obrigações em que te enobreceram nos testemunhos da fidelidade do trabalho. Em seguida, roga-lhes inspiração e socorro, para que te não falhem as energias no trato com os deveres que a vida te deu a executar. Solicita-lhes a presença animadora. Eles virão ao teu encontro e te falarão sem palavras articuladas da aventura que se derrama da consciência tranquila, fortalecendo-te o ânimo sem te furtarem o lugar no banco das provas. Não te arrebatarão os pés ao espinho da roseira, por saberem que o homem não faz lume na própria alma sem o vaso da experiência, mas estender-te-ão os braços invisíveis a te sustentarem as forças na travessia da vereda escabrosa. A pouco e pouco, pelo sem fio do pensamento, te ensinarão que apenas constrói para o bem aqueles que se dispõem a obedecer, e te farão sentir que tudo de bom nas sendas da terra vem dos que se rendem à disciplina, para que a vida se faça melhor. Nos instantes de desalento, sobretudo, chama por eles os amigos cujos olhos físicos a morte selou, para abri-los ao sol do mundo espiritual, e eles virão, por mensageiros de luz, não somente a fim de renovar-te o coração dolorido, mas também para explicar-te que ninguém compra a verdadeira felicidade
sem a moeda do amor, lastreada pela riqueza do sofrimento. Espiritismo em Marcha. Agenda. Abertas as inscrições para o 17º Semestre. Seminário Espírita de Pernambuco. É um evento organizado pelo Grupo Espírita Seara de Deus e será no Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco, com o tema central conflitos existenciais. Esse evento que se aproxima será no dia 29, 30 e 31 de julho, esse próximo final de semana. Tem a presença de Alberto Almeida, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossandro Klingey, Joselma Coelho, Denise Lino, Frederico Menezes, André Trigueiro. É considerado um dos maiores eventos espíritas do Brasil. Os ingressos estão à venda pela internet, no endereço www.simpra.com.br, na Banca Espírita, na Pracinha do Diário, em Recife, na Federação Espírita Pernambucana e em diversos grupos espíritas da capital. Não percam esse excelente evento que ficou 2 anos aí suspenso devido à pandemia do coronavírus. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Os bons espíritas, continuação. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes a apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já tornaram-se dignos de penetrar os arcanjos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão,
qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em resumo, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Onde encontrar uma instituição espírita? SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru. Localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite e aos sábados às 3h da tarde. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo. Localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau. Próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Resposta dos Espíritos. O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece, estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7, lemos: Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Comentários de Emmanuel sobre essa mensagem, essa passagem bíblica, se encontra na mensagem intitulada Instrumentalidade, trazida a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Assim ele nos escreve: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a limitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos.
Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso, entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço. Um é conselheiro excelente, no entanto, santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado, cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desviara-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável, afinal, o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre. Se não desejamos prejudicar-lhe as obras, evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Inácio Pereira Duque, número